Rádio Sintel, a melhor programação da sua rádio web. Olá pessoal, estamos chegando ao vivo e em cores para todo o Brasil, aqui de Brasília. Está no ar mais uma edição do nosso programa aqui na Rádio Sintel, edição do número 90. E começamos o nosso programa de hoje com uma pergunta que todos certamente tentam encontrar uma resposta. Por que, apesar das campanhas de conscientização e punição de homens violentos, cresceu o número de mulheres vítimas da violência no Distrito Federal e no Brasil como um todo? Sobre esse assunto, eu convidei e está aqui comigo o psicólogo clínico e psicanalista Glauber Rocha. Tudo bem? Tudo bem, Edivaldo. Bom dia a todos. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa, tá? Eu agradeço o convite. E, enfim, é um tema um pouco complicado, né? Mas a gente está desenvolvendo de uma forma mais didática possível para o entendimento de todos, conscientização e explorar um pouco mais o assunto. Perfeito. Ô, Glauber, por quê? Né? Já abri o programa fazendo essa pergunta, né? Vou repetir essa pergunta. Por que, apesar das campanhas de conscientização, de orientação, não é? Desenvolvidas por ONGs, organizações não governamentais, por entidades da sociedade civil, e punição também de homens, né, que cometem crimes violentos contra a mulher, os últimos dados demonstram que continuam aumentando os casos de violência contra a mulher aqui no Distrito Federal e no Brasil. Sim, eu acho interessante, primeiro, a gente começar explicando o que é a lei do feminicídio, né? Que é a lei 13.104 de 2015, na verdade, que ela foi sancionada em 9 de março de 2015, que é muito interessante, que é um dia depois do Dia Internacional da Mulher, né? Foi uma lei sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, que transforma o homicídio, o crime contra a mulher, o homicídio, a figura feminina, a um crime hediondo, que é um crime que choca a sociedade, que chegou a um nível tão alarmante, que é um crime que causa repulsa à sociedade, né? Que vê como punição, é um crime inafiançável, que vê como punição de 13 a 30 anos, sendo que a pena pode aumentar em 1/3 caso a mulher seja maior de 60 anos, deficiente físico, gestante ou 3 meses após a gestação. Essa é a lei do feminicídio, né? E o porquê, né, que os números aumentam e, enfim... Porque nós vivemos uma sociedade muito machista. O machismo é algo que está estruturado dentro de todos nós, é algo sociocultural, não só do brasileiro, né? Então, por sermos uma sociedade machista, por termos essa ideia, algo cultural, da figura da mulher ser menos valorizada, para a mulher ser vítima a violência contra a mulher ter se tornado algo, entre aspas, normalizado, então isso, de certo modo, tornou a violência contra a mulher algo, entre aspas, normal para a sociedade. Então, essa taxa, ela está muito ligada, ela é intimamente ligada ao machismo, à sociedade, uma sociedade patriarcal, que vê a mulher como objeto de posse do homem. Minha mulher é meu, ela tem que fazer o que eu quero, ela tem que estar de acordo com o que eu quero, ela tem que suprir as minhas expectativas. Então, por conta de uma sociedade machista, patriarcal, se mantém esse número. Você, antes de entrar no ar aqui, você estava me falando que, à medida em que a violência no Brasil cresce, os outros casos de violência, né? Sim. Cresce também a violência contra a mulher. Ou seja, acompanha o ritmo, né? Exatamente, porque assim que a lei Maria da Penha entrou em vigor, deu um declínio, né, em questões de violência contra a mulher, mas eu acho que vale a pena explicar um pouquinho a diferença entre a lei Maria da Penha e a lei do feminicídio. Perfeito. A lei Maria da Penha, ela é uma lei de proteção, mas em âmbito doméstico. A lei do feminicídio é uma lei já punitiva que criminaliza os crimes contra o gênero. Então, são crimes voltados pelo simples fato de ser mulher, o fato de ser do sexo feminino. Então, é um crime, não sei se ficou clara a diferença, um protege de âmbito doméstico e o outro é um crime contra o gênero feminino específico. Certo.
Então, houve um pequeno declínio quando foi sancionada a lei da Maria da Penha, e depois subiu e depois desceu. Então ela se mantém estável. Mas em contrapartida, a gente tem que entender que nós estamos em um país violento também. Então as taxas de homicídio e violência vão crescendo e o homicídio contra a mulher, o feminicídio, vai acompanhando essa taxa. Nossa, que realidade cruel, né? Completamente. Cruel. Eu quero, se você estiver acompanhando nosso programa, você que está aí sintonizado com a gente, aliás, deixa eu mandar um abraço aqui para o Nildo Rodrigues, que está jornalista, que está acompanhando nosso programa. Um abraço, Nildo, muito obrigado aí pela audiência e pela sintonia. Você pode entrar na nossa página aí, pode fazer sua pergunta, não é? Que a gente repassa aqui na medida do possível para o nosso entrevistado psicólogo clínico e psicanalista Glauber Rocha. Eu não sei se eu lhe chamo de professor, de psicólogo, né? Eu não sou professor ainda, né? Então, mas vai chegar lá, né? Vamos chegar lá. Tem um dado aqui que eu pesquisei e que o senhor, aliás, me passou também, confirmou isso, que a cada 3 mulheres, não é? A cada 3 mulheres, viu, Michel? Uma, é isso? Já sofreu violência no ano de 2017. Sim. Isso é estarrecedor, né? Completamente. A gente tem que também procurar entender que a violência contra a mulher, ela vem em algumas fases, que é a violência física, que é a agressão física, a violência psicológica, a violência sexual e a violência patrimonial. Então, a violência contra a mulher, ela passa por todos esses leques. Então, quando a gente fala de violência contra a mulher, pode passar por um dos 3 até chegar ao feminicídio. O feminicídio é o ápice do que seria a violência contra a mulher. Ela chega... A gente já pode dizer que é a ação mais danosa, final, né? Sim. Dessa sequência, dessa exatamente, cadeia é o ponto final. Dessa cadeia de crimes contra a mulher. Exatamente. De abusos contra a figura da mulher, né? A figura da mulher. É muito grave isso, né? Uma outra informação que você me passou também é que o Brasil ocupa aí a quinta posição, né? O 5º lugar no ranking mundial de 87 países. Sim. Em casos de violência e crime contra as mulheres. Exatamente. No mapa da violência publicado em 2015, o Brasil ocupa o 5º lugar. O que é mais assustador é que são entre 87 países e 86. Ele ocupa o 5º lugar em violência contra a mulher. Então, é algo alarmante, é quase nível de homicídios por guerra. Que é algo preocupante, completamente. E professor, nós podemos dizer que a sociedade, as organizações não governamentais, os movimentos contribuem significativamente para que essa realidade comece a mudar com o passar dos anos? Completamente, porque a ideia dessa discussão contra a violência, da violência contra a mulher, ela tem que tomar todos os espaços mesmo, tem que ser algo debatido no entretenimento, no jornalismo, em todas as áreas, na fila do cinema, dentro do ônibus, porque quanto mais você discute determinado assunto, mais ele toma visibilidade. Então, por exemplo, antes a gente acreditava que eram crimes passionais, um crime contra a mulher, o homem assassinar a mulher. A gente crê no seguinte, que seria algo, nos estudos diziam, né, que era algo biopsicológico, então era um cara que estava super tranquilo, um cidadão de bem, entre aspas, digamos assim, que no momento de surto cometeu esse crime. Mas não, é algo completamente estruturado na sociedade, como eu falei. É algo estruturado, então a gente tem que procurar desenvolver esse assunto em todos os espaços que nós estamos. Porque, como eu falei um pouquinho antes da entrevista começar, é que chegou o momento dos homens serem responsáveis por outros homens agora. Chegou a hora do homem começar a se responsabilizar pelo outro, porque, infelizmente, existem espaços ainda que a mulher não tem espaço de fala. Então, eu como um homem, que eu não posso dizer que sou um homem feminista, porque não existe homem feminista, mas eu sou um homem que sou aliado às causas feministas, então acho que nesse espaço em que só homens têm espaço de fala, é o momento de eu ser o porta-voz desse movimento feminista, porque é muito interessante muitos homens falarem, eu acho muito bonita a sua luta, mas essa não é uma luta da mulher, essa é uma luta social, porque é um crime que choca todo mundo, que é um crime contra a figura. Exatamente.
Se uma mulher não tem direito, também ninguém tem, porque ela tem que exercer o direito de ir e vir dela. Ela é uma cidadã brasileira que tem que ter seus direitos assegurados. A partir do momento que ela não tem seus direitos assegurados pelo simples fato de ser mulher, então todos os nossos direitos civis também estão em risco. Perfeito. Agora, como trabalhar, conscientizar a sociedade, conscientizar os jovens, as crianças, como trabalhar essa cultura de combate à violência contra a mulher? Sim, que a gente entra no combate da cultura do estupro, combate à violência contra a mulher. O que eu tenho visto, falando um pouquinho de marketing, é que por exemplo, a objetificação feminina em propaganda de cerveja e tudo mais, que algumas empresas começaram a frear isso e não objetificar tanto a mulher nas propagandas ou cortarem completamente esse trabalho de objetificação feminina. A conscientização vem a partir daí, você mostrar de fato que a mulher ela não é um objeto de posse, e você trazer, como eu tinha falado um pouquinho antes, você trazer a consciência de mostrar esses assuntos em todos os lugares. Por exemplo, eu acho que a novela que está passando atualmente mostra um caso de violência contra a mulher, de que a mulher é posse do homem, que a mulher ela tem que engravidar quando ele quer, ela tem que ter relações sexuais quando ela quer. E isso não acontece, porque, por exemplo, a gente tem a ideia de que o estupro é uma mulher que está andando no escuro, vem um homem que surge de uma moita e ataca. Não, o estupro é a mulher estar casada, se recusar a ter relações sexuais com o marido, e o marido exigir, porque ela é mulher dele, ela tem que ter aquela relação sexual, ela tem que transar com ele porque ele quer. Isso caracteriza um estupro. Conscientizar que a vontade da mulher, ela é realmente importante, ela tem que ser ouvida, ela tem que ter espaço de fala. Até peço licença aos movimentos feministas, porque é interessante fosse uma mulher feminista falando sobre o assunto, porque ela tem mais vivência sobre isso do que eu. Então, é realmente conscientizar as pessoas, conscientizar a partir da educação. Como nós tínhamos comentado antes, por exemplo, a punição que uma criança passa. Por exemplo, a gente acaba reproduzindo na vida adulta tudo que acontece. Uma criança que, enfim, comete alguma travessura e ela apanha dos pais. Eu estou te batendo para o seu bem, eu estou te batendo porque eu te amo. E falando isso para um menino, como é que ele vai internalizar isso? Por mais que a gente tenha consciência como adulto de que a agressão não tem a ver com afeto, fica uma sementinha, fica um resquício ali de que eu apanhei porque me amavam. Então, eu vou reproduzir o ataque a quem eu amo. Para uma menina, eu estou te batendo porque eu te amo, eu estou te batendo para o seu bem. Então, a gente já pode perceber que isso, no decorrer, apesar de que bater, eu não consigo muito fugir do assunto da psicologia infantil, né? Que bater não é interessante de forma nenhuma. Já existe leis que protegem isso. Mas para uma menina que apanha durante a infância, tudo, eu estou te batendo porque eu te amo, então ela vai crescer acreditando. Se minha mãe que me ama me batia, então todos têm o direito de me bater, todos que me amam também têm o direito de me bater, e ela acaba aceitando essa violência de alguma forma. E não. E culpabilizar a vítima, que é uma coisa que é algo que tem assustado muito, porque sempre que existe a violência contra a mulher, a culpa é da vítima. O que ela fez para apanhar, como ela estava vestida, invalidando completamente o discurso da vítima. Então, a conscientização, ela parte a partir da educação, de você educar a criança de que não se deve bater em ninguém, não se deve agredir ninguém. Tem até um caso interessante, eu vindo do metrô há um tempo atrás, chegou uma garotinha no metrô, com a mãe, enfim, e ela estava contando para a mãe um caso de que um garoto na escola estava com frequência batendo nela, puxando os cabelos e tudo mais. E a mãe falou o seguinte, é coisa de menino. Geralmente o menino, quando sabe demonstrar que gosta, ele bate. Eu consigo ter uma dificuldade em ficar calado. Falei, não é assim. Porque se a menina crescendo, ele está me batendo porque ele gosta na infância, então quando ela chegar, esperamos que não chegue a um contexto de violência doméstica, ela vai acreditar, ele está me batendo, mas ele gosta de mim. Sim. Fica uma autoestima completamente abalada. Perfeito. Eu estou conversando aqui no programa, batendo um papo, com o psicólogo clínico e psicanalista Glauber Rocha. Nós estamos falando sobre esse alto índice de casos de violência contra as mulheres brasileiras, contra as mulheres de uma maneira geral, e tem aumentado muito. Aliás, uma outra informação interessante aqui é que aproximadamente 66% dos brasileiros já presenciaram mulheres sendo agredidas verbalmente ou fisicamente. Isso é um dado
66% de cada um. Sim, e isso é fruto daquela cultura de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Porque, por exemplo, vamos tentar usar uma analogia um pouco diferente aqui agora. Sim. Por exemplo, se um homem está sendo agredido por uma mulher na rua, qual será a probabilidade de ter uma intervenção ali? Mesmo que seja marido e mulher dentro do contexto. A intervenção, se for uma mulher agredindo um homem, que, enfim, é muito difícil ver pela proporção da violência contra a mulher, vai haver uma intervenção. Mas se é a mulher vítima dessa agressão, briga de marido e mulher não se mete a colher. Ninguém tem que falar nada, é uma história que não tem a ver comigo. E não, como eu falei um pouco antes, é uma luta social. Todos nós temos a ver com essa história. Quando você vê uma violência doméstica, quando você vê um grito, independente do que for, chama a polícia, entra em contato, porque você pode estar salvando uma vida. Você pode estar entrando no contexto. Briga de marido e mulher, se mexe a colher, o garfo, a faca, o que for necessário. Porque essa intervenção pode determinar se aquela mulher vai continuar viva ou não. E o interessante disso é que, voltando a falar, da culpabilização da vítima. A vítima é sempre culpada. Então, por exemplo, o que ela fez para estar apanhando, o que ela deve ter feito para estar apanhando. E não, ela não deveria estar apanhando, ela não deveria estar sendo agredida verbalmente, de forma nenhuma. Então a gente tem essa tendência a culpabilizar a vítima. E a mulher que é agredida, ela tem uma tendência muito grande a se sentir envergonhada, a achar que ela é culpada por conta dessa violência. E não, a mulher não é culpada. Surra não tem nada a ver com afeto, agressões morais não tem nada a ver com afeto. Afeto é carinho, é conversa, é você conseguir tratar o outro como igual. Não uma relação de submissão que você tem que estar inferior ao homem e merecer uma surra. Não faz o menor sentido. Então, a mulher nunca é culpada. Perfeito. Essa divulgação, essas denúncias, ou seja, a mulher agredida já vai logo procurar a delegacia, fazer um boletim de ocorrência. A mulher, procurando ajuda, ela acaba incentivando, acaba motivando as demais, né, a também tomar o mesmo caminho. Né? Ficar calada, apanhando e sendo violentada é que não vai resolver o problema. Exatamente. Vai agravar a situação. Né? Exatamente. E isso, quando se fala da porcentagem das pessoas que assistem à violência doméstica e se omitem, vale a pena falar que, por exemplo, tem aquela história que as pessoas falam, mas ele já agride essa mulher há um tempo, ela volta porque ela quer. Essa mulher gosta de apanhar. Não, não existe. Ali ela está num sistema completamente adoecido. Ela está se relacionando com uma pessoa adoecida e adoecedora em um relacionamento que já está adoecido, que está adoecendo essa mulher. Então não é que ela goste de apanhar, não é que ela está ali porque ela quer. Ela está dentro de um sistema adoecedor que aprende ali dentro. Como, por exemplo, são índices que podem influenciar, né, a violência doméstica. Mulheres que têm uma dependência econômica muito grande do marido, por exemplo, e para manter seu sustento ela tem que se manter naquela posição. Ou até situações em que mulheres que têm posições sociais maiores que a do marido, por exemplo, e também estão em contexto com a dependência afetiva. E como eu falei, acho que foi antes de a gente começar a entrevista, por exemplo, o mesmo homem que bate é o mesmo homem que beija. O mesmo homem que está xingando é o mesmo que faz ela sentir a mulher mais importante do mundo. E às vezes, para a mulher, dentro desse contexto, é muito difícil ela decodificar esses sinais. Porque são duplas informações que ela não consegue, e está num sistema fragilizado, ela não consegue decifrar. E o que acontece? Muita gente começa a dizer, ela apanha porque gosta. Não, ela não apanha porque gosta. Eu acho assim que é manter um sistema de... uma rede de apoio a essa mulher, em que ela tenha com quem contar e as pessoas que estejam assistindo denunciem, falem, porque essa é a hora de salvar uma vida. Às vezes você está achando que não é nada, essa mulher que está sendo xingada hoje, amanhã ela não pode estar mais viva, por conta desse contexto. Perfeito, por isso é importante os vizinhos, não é? A comunidade, as pessoas próximas, fazer essa denúncia também. Exatamente, e é interessante... Porque como o senhor falou, não interrompendo, mas como o senhor falou, ela está numa situação em que ela não está percebendo, às vezes, a gravidade, o estado de gravidade que ela se encontra. Exatamente, e é muito interessante, vale a pena divulgar, que dentro desses casos, se você tem dúvida entre se está vivendo um contexto de violência, se você está em dúvida se alguém está em contexto de violência, ligar no 180. Eu disse que mulher, que lá eles vão te indicar
casas-abrigo, quais são as providências a serem tomadas, qual o caminho, te dá todo um acolhimento a partir do 180. E se a situação você não sabe, chama a polícia. Eu acho que é melhor, na dúvida, chama a polícia, porque aquele momento pode ser o momento de salvar uma vida. Perfeito. Eu estou conversando aqui no programa com o meu entrevistado, o psicólogo clínico e psicanalista Glauber Rocha. Mandar um abraço aí para o diretor do Sintel DF, Clemilton Saraiva, que está acompanhando o nosso programa. Obrigado aí pela sintonia e pela audiência. Se você quiser participar, fazer alguma pergunta, mande para a gente. Almir, um abraço, Almir, acompanhando ao vivo aqui no estúdio. Mande a sua pergunta para a gente passar aqui para o nosso entrevistado. Ô Glauber, e as consequências? A gente falou aí dos motivos, das razões. Quais as consequências, tanto físicas, não é, psicológicas, na vida de uma mulher que sofre algum tipo de violência? Sim, as físicas são bem evidentes, né? Enfim, as físicas são bem evidentes, mas dói muito também. Acredito que doa muito, porque eu não sou mulher, então que doa muito uma mulher são as marcas psicológicas que ficam. Por exemplo, a dificuldade de se relacionar, a partir daí, síndrome do pânico, transtornos de ansiedade, depressão. E essa dificuldade de relacionamento são as marcas mais evidentes que ficam a partir de um relacionamento, de uma relação abusiva. Voltando um pouquinho, o que aconteceu há algumas semanas atrás foi que uma amiga minha entrou em contato comigo e falou que tem uma amiga que está no contexto de violência doméstica e que foi agredida, estava internada e tudo mais. Ela falou, não sei o que eu faço. Eu não sei o que eu faço, e eu falei para ela, só não quero ir ao seu enterro. É algo muito forte de se falar, né? E assim, a gente tem uma certa tendência a nos afastar, porque uma mulher que está no contexto de violência doméstica, dentro todo desse sistema adoecedor e desse padrão de relacionamento abusivo, um dos fatores é minar a autoestima dessa mulher e afastar ela de todo mundo, para que ela se torne completamente dependente desse homem, desse abusador, desse agressor. Isolado das amigas, Exatamente. dos amigos, dos parentes, né? Exatamente. Então, por exemplo, o que salvaria essa mulher seria essa rede de apoio, de você estar ali do lado dela, e foi o conselho que eu dei para essa amiga. Seja amiga dela. Não adianta você julgar, não adianta você pegar, você está apanhando, você vai morrer, porque ela não está enxergando isso, ela não está entendendo isso. A melhor coisa que você pode fazer como amiga é ser esse suporte para ela, não abandoná-la, porque quanto mais abandonada ela está, mais suscetível à violência doméstica ela também está. Então, realmente ser amigo, ser companheiro, estar próximo, ter uma escuta qualificada, e assim, você ouvir, você ser realmente amigo. E eu entendo que às vezes você assistir à violência doméstica de uma pessoa próxima que você ama também é muito complicado. Então, de fato, ser respeitando o limite do outro. Porque, por exemplo, a única pessoa que tem o poder e a escolha de sair daquela relação é a própria mulher. Então ela precisa de ser ouvida, ser ouvida, receber essa atenção, não ser isolada, que mais suscetível a essa relação, presa essa relação ela fica. Então o que eu posso sugerir, que foi o mesmo conselho que eu dei para essa amiga, e eu dou para quem está ouvindo, e eu dou para quem eu vejo, esse mesmo conselho. Indicar uma terapia, levar o psicólogo. Olha, vi uma terapeuta, um terapeuta que é muito interessante, você tem um relacionamento um pouco complicado, porque se você já chegar acusando, falando, por exemplo, você está apanhando, vai procurar uma terapia para você se separar, provavelmente ela não irá, mas você tem problema de relacionamento, procura uma terapia, procura uma ajuda qualificada, uma ajuda que vai te dar suporte para isso. Porque às vezes é muito difícil a gente, como eu me afastando do papel de terapeuta, só ouvir, né? Então, o interessante é você estar ali próximo, mas também você oferecer essa ajuda, uma amiga, olha, tem uma psicóloga, um psicólogo interessante, eu vou com você e te acompanho, mas vamos procurar. Você tem um relacionamento um pouco complicado que vale a pena você se esclarecer perante esse relacionamento. Perfeito. E Glauber, como é possível você perceber no ambiente de trabalho, no grupo de amizade, né, no grupo de amigos, como perceber que uma mulher está passando por esses problemas, né? Tanto psicológico como problemas de violência doméstica? Existem alguns sinais que são emitidos pela vítima? Bom, os sinais que são emitidos pela vítima não são tão claros, né? Porque, por exemplo, são marcas pelo corpo, caracterizam uma agressão,
uma dificuldade, ela vai sempre falar sobre a dificuldade de relacionamento que ela tem com essa pessoa, isso já pode ser um indicativo de relacionamento abusivo. Por exemplo, um homem que proíbe a mulher de trabalhar, a mulher que ela está sempre muito nervosa, muito ansiosa na chegada do marido, meu marido está chegando, ele vai chegar, o que ele vai fazer, não está pronta. Isso já é um certo alerta que a gente pode, são luzinhas vermelhas que a gente já pode ir acendendo para ter um pouco mais de atenção sobre esses casos. Perfeito. E você então faz esse tipo de atendimento na clínica, faz esse tipo de acompanhamento de casos. Você podia, sem citar, lógico, né, sem citar nomes, mas os casos assim em que chegou numa determinada situação e que a partir do seu acompanhamento conseguiu se dar um futuro para essa mulher, um futuro diferente, uma luz para essa mulher atendida. Eu não sei se é o que você quer perguntar exatamente, mas é aquela ideia de aonde termina o meu trabalho como terapeuta e acaba o meu sigilo de terapeuta para alertar. Sim. O que acontece, por exemplo, o sigilo terapêutico, ele é o que mantém a terapia, né? Eu acho que em todos os profissionais de saúde, o sigilo para com o paciente. Dentro do contexto terapêutico, a gente consegue ver aonde essa relação está caminhando para um ápice. Então, dentro do Código de Ética prevê que chegou um determinado momento que a gente tem que informar a autoridade sobre a situação para proteger uma vida. Mas sempre lembrando que respeitando o espaço do outro, respeitando o espaço dessa mulher. Que é realmente empoderando, é fortalecendo, é não deixando com que ela se isole, para que ela tenha força para sair daquela relação abusiva. Certo. E os grandes índices de relacionamento abusivo e de feminicídio se dá por conta do homem não aceitar o não e o homem acreditar que aquela mulher é posse dele. Então, por exemplo, teve um caso aqui em Brasília de uma advogada, se não me engano, chamada Jéssica, que era mulher de um PM, e ela, caso que saiu na notícia e tudo mais, saiu na mídia. Se eu não me engano, esse caso aconteceu em Ceilândia. Se não me falha a memória. Ceilândia, é isso, Michel? Acho que aconteceu em Ceilândia, exatamente. Que ela morre por não querer mais um relacionamento. Não, eu não quero, então ela tem o direito de morrer. Se ela não me quer, não vai ser de ninguém. Se não é minha, não vai ser de ninguém. E é muito comum essa frase entre os homens violentos, né? Exatamente. Ou você é minha mulher, já tem aí a questão da propriedade. Isso é a violência psicológica também. A violência psicológica, exatamente, o Michel está lembrando ali. Ou você é minha mulher, ou não vai ser mais de ninguém. Exatamente. É realmente aquele papel de posse da mulher. A mulher é uma propriedade. A gente tem a cultura da objetificação feminina. Então, se a mulher é um objeto eu possuo, então logo eu possuo essa mulher. Ela é minha, ela não pode ser de mais ninguém, então ela vai ser minha. Se ela não vai ser minha, eu vou matar. Isso que é parte daí. Eu acho que já é outra luzinha que acende. Você escutar um homem falar isso, e é esse espaço que os homens têm que tomar. Porque um homem que fala isso, ela não é minha, se ela não for minha, ela não é de ninguém, ele não vai ouvir outra mulher ouvir outra mulher falando, cara, não é assim que se pensa. Ele vai escutar outro homem por conta da sociedade machista que nós nos encontramos, que estamos inseridos, que é algo estrutural dentro de nós. O machismo, ele não foge de nenhum de nós. Vamos falar da realidade do Brasil, ele não foge, então ele está dentro de todos nós. O que a gente procura fazer dia a dia na conscientização e para diminuir esses dados é realmente desconstruir esse machismo que tem dentro da gente. Porque quando a gente fala do feminismo, do todo o movimento feminista, que eu acho interessante uma mulher falar sobre isso, ele está intimamente ligado à desconstrução da cultura machista. Então, qual é o medo que o homem machista tem do feminismo? A desconstrução dos seus privilégios como homem, e de achar que tem poder sobre aquela mulher. E uma coisa muito interessante que eu tenho visto é usado aquele termo, por exemplo, usado a mulher como submissa como elogio. E não, ela não é submissa, ela é um ser de direito, ela não tem que ser submissa a absolutamente ninguém. Ela tem que ser senhora das próprias vontades, não submissa a um homem. E quando você usa como elogio a palavra submissa para a mulher, você está incentivando e construindo barreiras mais fortes essa cultura do machismo, de que a mulher tem que estar sempre abaixo, inferior ao homem. Perfeito. Existe a esperança aí, uma luz próxima, Glauber, em relação às crianças de hoje, em relação aos jovens de hoje, para mudar esse comportamento daqui nas próximas décadas? Sim, então, os garotos de hoje são os homens de amanhã, né? Então,
a questão da educação mesmo, tudo, eu acredito veementemente na educação, apesar de o Brasil querer me convencer do contrário. Mas eu acredito na conscientização, na igualdade de gênero, que um homem não tem que ser submisso à mulher, então não tem essa ideia de submissão para ambos. A igualdade, quando você vê outro ao pé de igualdade, você não vai agredir, você não vai atacá-lo, você vai tratá-lo com igualdade como você gostaria de ser tratado. Então, desconstruir essa cultura a partir da infância, conscientizar de que, por exemplo, brincadeira de bater, dois meninos brincando de bater não é interessante, não é assim que dois homens se comportam. Brincadeira de agredir uma menina não é assim que se comporta, não existem azul para menino e rosa para menina, não, são simplesmente cores. Então, você tratar essa desconstrução do machismo, desconstrução desse patriarcado e a igualdade do valor da mulher como cidadã de direitos. Porque a partir do momento que a gente vê que a mulher está tendo seus direitos violados, que a mulher não está conseguindo exercer o seu direito de ir e vir, todos os nossos direitos civis também estão em jogo, estão em risco. Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta, não sei se você vai querer responder, mas a minha obrigação é fazer a pergunta, né? Responder é um direito seu. Em relação aqui em Brasília está sendo implantado o projeto que é compartilhado entre militares na gestão da escola, né? Tem uma escola em Ceilândia, parece que vão querer implantar uma outra no Recanto das Emas, que aí o menino tem que cortar o cabelo, a mulher tem que usar uma determinada cor, o menino... Isso contribui para reduzir essa violência, para reduzir esses conceitos que já deveriam não existir mais na nossa sociedade? Ou seja, como é que o poder público, né, como é que o Estado está agindo para reduzir essa violência e reduzir esse distanciamento, essa brutalidade contra a mulher? Sim, então, eu acredito que o Estado tem que vir antes da violência, né? O Estado tem que atuar antes, não depois que ela acontece. Tem que ser um processo de prevenção. Mas em relação ao militarismo nas escolas aqui em Brasília, né, que eu também acompanho essa notícia, me preocupa muito, apesar de eu entender, ter a condição de explicar, mas não entender bem. Não sei se eu acabei sendo coerente. Mas é aquela questão, por exemplo, as questões dentro de uma escola, eu não sei a realidade dessas escolas em específico, né? Apesar de ter estudado em escola pública a minha vida inteira. A realidade dos contextos escolares são para resolvidos de forma disciplinar, não de forma policial. Com certeza, no ambiente escolar vai ter contextos de disciplina, vão ter contextos de discussão, enfim. Mas tem que ser algo tratado de forma disciplinar, não de forma policial. Então, de certo modo, eu não sei se vai conscientizar esses jovens, eu não sei se vai criar esse abismo ainda mais. Se vai agravar ainda mais a situação. Exatamente, porque no contexto militar a gente sabe que muitas vezes, não estou generalizando, é um contexto um pouco machista. Então talvez essa cultura machista dentro do contexto militar pode influenciar... Dentro da escola, né? Exatamente, essa estruturação do machismo na cabeça dos adolescentes. É esperar para ver, né? Existem muitos movimentos da sociedade contra essa militarização da escola. Sim. Não é? Houve uma manifestação, inclusive em Ceilândia, não é, Michel? Teve uma manifestação. Foi através de um plebiscito também. Foi a comunidade, professores e alunos que votaram para a militarização na escola. Acho que eu falei errado, então trava a língua aqui. Mas a sociedade está aí, né? Tem várias posições, pessoas a favor, a população talvez... por falta de maiores esclarecimentos, se manifesta, acha que vai resolver todos os problemas da violência dentro do contexto, na proximidade da escola, enfim. É uma discussão que vai levar muito tempo, né? Exatamente, mas assim, eu vou fazer um link já com o feminicídio sobre isso, porque, por exemplo, quando você consegue dar nome ao medo e colocar um culpado àquilo dali, então você meio que consegue contornar a situação. Então, eu acho que esse processo do militarismo na escola, ele está sendo, por exemplo, eles deram um nome para o que é o medo, deram um nome para o problema e colocaram uma solução prática, porque é muito fácil não gosto de usar isso, mas é mais prático você colocar militares na escola do que tentar disciplinar aqueles alunos, através da educação, esporte, cultura. Então, você coloca militar que você corta. Então, você não disciplinou, você cortou ele completamente o sintoma. Então, a partir do momento em que você
age diretamente no sintoma sem trabalhar a causa, sem ver todo o movimento sistêmico que tem em volta disso, qual é o contexto desses adolescentes, qual é a realidade desses adolescentes. Ao invés de trabalhar a realidade deles, no contexto deles, e educá-los para que eles tenham uma forma funcional dentro desse sistema escolar, você coloca militar, porque você não vai ter voz. Pisou fora da linha, está cortado. Então, é completamente um sistema que não está sendo pensado de forma problemática, está sendo pensado de forma prática. E a gente entende que tudo no Brasil, não só no Brasil, mas na vida, tudo sistematizado. Se eu mexer numa árvore aqui, ela pode ter um resultado no calor do setor de autarquia sul. Então, tudo tem que ser colocado de forma sistemática. E o que eu consigo ver é que muitas pessoas, o governo, por exemplo, não está tão disposto a sistematizar, não está disposto a problematizar esse sistema, não está disposto a tratar a situação a ferro e fogo. Vamos cortar daqui, bandido bom é bandido morto. Então, não está havendo uma realidade ali. Perfeito. A outra pergunta que eu acho que é: o senhor acha que essa questão da liberação da arma, não é, da facilidade do acesso à arma, que foi Sim. agora, né, pelo presidente que assumiu recentemente, foi sancionado, o projeto já está aí. Isso, de que forma, na opinião do senhor, isso pode refletir no aumento do índice de violência contra as mulheres? Completamente, porque, por exemplo, se a gente for voltar um pouquinho para falar sobre o índice de suicídio, a taxa de suicídio entre homens ela é 1 para 4 mulheres. Então, 4 homens para uma mulher, se não me engano. Então, o homem ele comete mais suicídio que a mulher, de forma que ele consegue cometer o autoextermínio. Porque o homem tem acesso a métodos mais letais, no caso, a arma de fogo. Então, a partir do momento, a gente trabalhando com essa ideia ainda, ficando com essa ideia, então a gente entende que o homem tem mais acesso a armas de fogo. Então, a partir do momento que o homem passa a ter mais acesso a essas armas de fogo e que a mulher está tendo um relacionamento abusivo, num relacionamento que ela é submissa a esse homem, num relacionamento violento e agressivo, a probabilidade desse homem que já tem uma arma de fogo agir contra essa mulher é muito maior. Então, assim, é um impacto muito grande essa arma de fogo. Na minha opinião, não é nem um pouco interessante essa questão essa facilidade de armamento no brasileiro. Até pela falta de treinamento. Perfeito. Professor, é muito aquela história, né? Ela me traiu, eu vou matar. Né? Que traição? Como esclarecer o que é essa traição? Né? Sim. O que é isso? Já... Não é comum dizer, não, ela me traiu, eu dei uns tapas nela, dei uns empurrões, ou vai até as vias de fato, eu matei, porque eu sou homem, eu fui desonrado. Mas justifica? Não é? Não justifica. Por exemplo, já teve casos de, por exemplo, da mulher, ela tá no restaurante com o marido e ela sorri pro garçom, obrigado, ser gentil, e o cara enfiar a mão na cara dela e falar, você não tem que rir pra homem nenhum, sua vagabunda. Então, a gente volta a essa ideia de posse, ela não pode mais ser gentil e não estou justificando traição, não estou glamorizando traição nem nada, mas é tentar entender na dinâmica do casal o que significa essa traição, o que é essa traição dentro dessa dinâmica do casal. Mas dentro dessa discussão, dentro desse entendimento do que é essa traição, não tem espaço para agressão. É algo que tem que ser entendido dentro da sua dinâmica, não dentro... a gente não está numa época que são crimes pela honra. Ela me traiu, vou matá-la para defender minha honra. Isso não existe. Se ela te traiu, é porque provavelmente ela não quer estar com você, ou enfim, entender a dinâmica desse casal. Perfeito. Mas nessa dinâmica não se cabe agressão, se cabe resolução, não agressão. Perfeito. Professor, deixa para os nossos internautas, para os nossos amigos que estão nos acompanhando ao vivo, dicas fundamentais para perceber, não é, quando é que a mulher está passando por um problema de violência e que ela precisa de ajuda dos amigos, do grupo de amizade, enfim, dos vizinhos e da sociedade. Sim. Então, a princípio é aquela coisa, se você ouvir um grito, uma mulher pedindo socorro, chama a polícia, dê abrigo, tudo, em briga de marido e mulher, se mete a colher sim. Acabar com essa ideia de que não se deve meter a colher em briga de marido e mulher, se mete sim. Chamar a polícia, intervir, perceber em momentos em que o homem fala, ela é minha, você percebe, você consegue entender essa dinâmica de posse nessa relação.
a mulher aparecer com manchas no corpo que são justificativas não tão convincentes assim, porque temos que entender que a mulher vítima, dentro desse contexto de violência doméstica, muitas vezes ela tem vergonha, se sente culpada e acha que o marido a agrediu com razão. E repito, não cabe agressão numa relação afetiva, não cabe. Então, você perceber essa dinâmica, perceber essa dinâmica do casal, se mostrar próximo dessa mulher como amigo, aconselhar, vamos procurar uma terapia, vamos procurar uma psicóloga, um psicólogo, para você rever seu relacionamento. Porque quanto mais você acusar, por exemplo, larga esse homem que ele está te batendo, cria vergonha na cara, parece que gosta de apanhar, você está acusando. Já não basta a violência que ela sofre em casa. E tem mais um terceiro colocando o dedo na cara dela e a julgando, não vai ajudar. Mas diminuir não, acabar mesmo com o julgamento e ser realmente um ombro amigo, ser uma rede de apoio para essa mulher, ser alguém com que essa mulher possa contar. Porque você pode salvar a vida dessa mulher. Estou sendo bem repetitivo em falar em salvar vidas, mas de fato Claro, que depois que o fato está consumado. Está consumado, não tem mais jeito, né? Quer dizer, é difícil, mesmo que o agressor, que o assassino seja preso, Sim. Mas aí quem está mais presa, definitivamente, é a vítima, né? Que Sim. morre, perde a vida. Né? É comum também, Glauber, a mulher ter filhos de um relacionamento, 2, 3 filhos, e aí achar assim, não, eu vou ter que suportar essa grosseria desse marido, essa forma de me tratar, porque nós temos filhos e vai desestruturar a família. Será que, pelo visto, não existe nem família nessa história? Sim, mas o que acontece esse é um dos fatores de risco que eu comentei. Por exemplo, às vezes a única fonte de sustento dessa mulher é esse marido abusador, então ela se submete a essa relação para manter seu próprio sustento. Ou, no caso dos filhos, às vezes ela mantém essa relação abusiva para manter essa fotografia familiar que, em teoria, ela sairia perfeita, né? Certo. Mas entendendo de que, por exemplo, por mais que você falhar, mas meus filhos nunca viram eu apanhando, as crianças, elas estão entendendo. A criança, ela tem uma sensibilidade assim, de entender as coisas de uma forma que o adulto já não tem mais. Então, a criança, ela vai entender e ela vai reproduzir esse comportamento de alguma forma. Ela está entendendo o que está acontecendo. Ela não precisa estar assistindo às agressões, aos abusos, mas ela está entendendo que alguma coisa está errada naquela dinâmica familiar. Perfeito. O Clemilton deixou um comentário aqui: debater temas como esse é levar informações às mulheres oprimidas e reprimidas pela violência no seio do lar, se é que podemos chamar de lar. Sim, e é complicado. Foi Obrigado, Clemilton, aí pela participação. Muito obrigado, Clemilton. É interessante porque, por exemplo, é triste falar, mas é uma realidade que a gente acaba trazendo pra gente, uma realidade que a gente acaba escolhendo para si, por mais cruel que seja falar isso. Porque, por exemplo, o Garrincha agredia, espancava Elza Soares, ele é conhecido no Brasil como um herói. O goleiro Bruno foi acusado de feminicídio, sumiu com o corpo da mulher, nunca apareceu. Há 2 anos atrás, aproximadamente, ele estava contratado por um clube tirando selfie. Há alguns anos atrás, a Luana Piovani foi agredida pelo atual companheiro, o Dado Dolabella. 6 meses depois, ele ganha R$2 milhões na Fazenda. Então, a gente elege um presidente que é declaradamente machista, que faz comentários, que chama uma mulher em frente às câmeras de vagabunda, que fala que outra não merece, não é estuprada porque não merece. Então a gente acaba trazendo essa realidade próximo da gente. E a conscientização é isso, que não existe violência. A violência contra a mulher, ela tem que ser combatida, é um mal que tem que ser cortado pela raiz. Então, se o homem agrediu, ele não é um herói, ele é um agressor. Se um homem chama a mulher de vagabunda sem o menor pudor político, numa casa política como o Brasil, ele está sendo machista, sendo agressivo ali. Então é uma realidade que a gente traz para si. E a gente tem que começar a ter olhos mais sensíveis para isso. Por exemplo, que eu comentei um tempinho antes de começar, eu prefiro acreditar na mulher. Antes, se eu ver uma denúncia de abuso, de agressão, até que se prove ao contrário, a mulher está falando a verdade. Para mim, a mulher está sempre falando a verdade, até porque se uma mulher coloca em jogo, eu estou sendo agredida, estou sendo estuprada pelo meu marido, a gente já vê que já não é uma relação saudável. Algum abuso existe ali, porque não é comum, porque é uma carta muito alta a ser jogada.
Então, até que se prove o contrário, a mulher, para mim, está falando a verdade. Como aconteceu, eu acho que o caso de Johnny Depp, por exemplo, que houve esse boicote, essa crítica a ele e tudo mais em Hollywood, por conta das acusações de agressão, né, da então companheira dele. Então, parece que depois foi confirmado que ele não agrediu, mas até então, para mim, até que se prova o contrário, a mulher está falando a verdade. A mulher foi agredida sim, e o que as pessoas têm que se conscientizar. Porque enquanto você acredita na mulher, você pode estar prevenindo um assassinato, um feminicídio, no caso. Perfeito. Tem um dado também que preocupa muito, Glauber, é que às vezes a mulher violentada, ela vai à delegacia, registra a ocorrência, ela consegue até uma medida protetiva e acaba sendo assassinada depois, o ex-marido, o ex-companheiro, sei lá, o ex-namorado importunando, não é? E a gente vê muito isso, né? De casos de feminicídios de mulheres que já têm 2, 3 ocorrências registradas na delegacia e acaba perdendo a vida. Parece que o Estado brasileiro está despreparado para dar proteção a essa mulher numa situação de extrema necessidade. Sim, completamente. Mas a gente tem visto que as leis elas estão aí para proteger mesmo a mulher, é uma lei de proteção. A lei da Maria da Penha está aí realmente para proteger em âmbito doméstico. A lei do feminicídio é uma lei realmente punitiva pro assassino, no caso. Então, repito, acontecer esses casos, realmente chamar a polícia, o 190, se você quer buscar algum auxílio, algum aconselhamento, saber o que fazer. O 180, eu disse que mulher, que funciona 24 horas por dia, lá eles vão te indicar casa-abrigo, vão te indicar quais são as medidas que você pode tomar a partir dessa violência. Então, 180, gravar esse número 180 na cabeça das mulheres que estão dentro desse contexto. Eu acredito até que se você esteja sendo telespectador desse feliz ato, ligue no 180 e procure informação como você pode agir a partir para prevenir que essa violência perpetue ou acabe agindo contra a vida dessa mulher. Exatamente, acaba perdendo a vida. E o Glauber Rocha atende, não é? Sim. Tem clínica. Fale aí os contatos, se for interessante, sim, né? Então, eu vou passar meu número de contato, então, contato profissional, que é o 999-333-196. 999-333-196. Perfeito. Pode chamar pelo WhatsApp também, que... E aí você atende mulheres, sim, atende... atendo adultos e crianças. E crianças. Perfeitamente. Ô, Michel, nós já estamos aí com mais de 30 minutos de programa, né? Ô, Glauber, eu quero agradecer muito a tua presença, o Sintel DF, né, o Sindicato dos Trabalhadores de Telecomunicações, agradece muito por você ter aceito o nosso convite para vir bater esse papo, trocar essas experiências, tirar essas dúvidas dos nossos amigos internautas. Esperamos contar mais vezes com você aqui no programa. Com certeza, eu que agradeço o convite, a confiança, espero ter estado à altura do programa e ter podido, pelo menos, levar essa informação a 1 ou 2 pessoas que seja, porque às vezes a quem chega, o mínimo de pessoas que possam chegar, pode ser uma vida que pode ser salva ali. Perfeito. E como uma lembrança da Rádio Sintel, eu quero passar para você aqui a caneca. Muito obrigado. Essa que a gente toma água aqui no programa. Sim, sim. Né? Faça um bom uso. Pode deixar que eu faça, sim, sou viciado em caneca. Aqui. Lembrarei sim, estou à disposição. Que precisar, tem meu contato, estamos aí. Obrigado, Glauber Rocha, que é psicólogo clínico, né, e psicanalista, que participou aqui do nosso programa hoje. Bom, agradecer a você, meu amigo internauta, que acompanhou mais um programa. Nós estaremos de volta na próxima sexta-feira. Chegamos ao final da nossa edição de número 90. Os trabalhos técnicos do meu grande companheiro de todos os programas, Michel Glauber, não é? O Glauber aqui, Glauber Rocha, e o Michel Glauber ali operando. A produção e a apresentação foi desse amigo de vocês, Edivaldo Ferreira. A direção geral do programa e da rádio é do Brígido Ramos, presidente do Sintel DF. Um grande abraço, muito obrigado por ter vindo. Mais. E a você, internauta, um grande abraço, muito obrigado. Tchau, pessoal.
Sintel fica por aqui. Aguardamos você na nossa próxima programação.